à exposição da palavra. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra que lemos, te agradecemos, Senhor, por todas as partes desse culto e pedimos agora, Senhor, que Tu fales ao nosso coração através da Tua palavra. Que não reparemos, ó Pai, na fraqueza daquele que fala, mas que olhemos firmemente, Senhor, para a sabedoria e o poder da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo prepare os nossos corações e que possamos, ó Pai, naquilo que precisamos mudar, lançar luz no nosso coração e atentamente, Senhor, observarmos os Teus mandamentos no nosso dia a dia. Que essa palavra que seja pregada, assim como todos os outros domingos, não seja para juízo, não seja a nossa sentença de morte, quando a evitamos, quando a desprezamos, mas que ela seja uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna dentro do nosso coração, ó Pai. E que vivamos por meio dela, lutemos para preservar a santidade e uma vida de pureza nesse mundo. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, nos versos de 36 a 40. Lucas capítulo 2, 36 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas o adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, esse evento que nós vamos falar hoje, ele ocorre no momento em que Jesus é apresentado no templo. Quando nós olhamos lá nos versículos anteriores, José e Maria, eles vão apresentar o sacrifício que era exigido pela lei, e nós já vimos que nesse sacrifício Jesus Deus está mostrando que o filho dele era alguém pobre. O nosso Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio como um rei glorioso, como um conquistador, alguém rico, mas a oferta de um par de rolas ou 2 pombinhos era para aquelas famílias que não poderiam ofertar um cordeiro, eram desprovidos de recursos. E enquanto eles faziam isso, nós vemos que Simeão, e nós já falamos sobre isso também, que era um homem justo e piedoso, ele toma Cristo nos braços e louva a Deus dizendo. E Ana está lá presente, E nós vamos ver nesses versículos uma serva de Deus, uma mulher piedosa, e que não é mencionada em mais nenhum lugar no Novo Testamento. Somente aqui nós vemos essa referência a ela. Somente Lucas fala sobre ela. E é interessante que Deus ele providencia que uma mulher, assim como aconteceu com Simeão, um ancião, alguém que esperava o Messias, e agora também uma mulher, fossem testemunhas do fato de que o Messias havia nascido.
né, dessas duas testemunhas, fica demonstrado que aquela profecia lá em Malaquias, vamos abrir, Malaquias 3:1, voltar um pouquinho antes de Mateus. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui mostra o cumprimento dessa promessa. As pessoas não esperavam o Cristo, o próprio Deus encarnado no templo, né? E ali, aquelas pessoas tiveram a honra, a graça, a grande alegria de poder contemplar o cumprimento da promessa que lá em Adão foi feito, daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Imaginem a glória, né, a alegria desses corações. A gente pode tentar imaginar a alegria que vai ser para nós quando Cristo voltar, né? E os judeus, eles tinham essa expectativa, fazia parte da cultura deles, né? A esperança do Messias, aquele que haveria de redimir, né? Aquele que haveria de restaurar todas as coisas. E essas pessoas, os crentes piedosos daquela época, eles viviam nessa expectativa. E aqui nós vamos ver o caráter e o comportamento de uma mulher santa, de uma mulher que buscava o Senhor antes de Cristo estabelecer o seu evangelho. É interessante porque, como nós falamos no momento de confissão de pecados, Jesus ele se depara com uma nação completamente desviada da palavra de Deus, uma nação que fez do cumprimento da lei algo rigorosamente externo, que não trazia aquilo para a sua vida, para o seu coração, né? E mesmo assim existiam pessoas, crentes fiéis, que viviam uma vida verdadeira de santidade, que viviam uma vida verdadeira de adoração ao Senhor, que lutavam contra o seu pecado, e nós vamos ver isso aqui em Ana, né? E muitas vezes hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para a igreja de uma forma geral, a gente vê que está muito parecido, né? O povo querendo viver um evangelho que não é o evangelho da Escritura, o povo vivendo a sua vida como o mundo vive, e nós vemos o Senhor guardando a sua igreja. Poucos, mas em toda parte, filhos de Deus que vivem uma vida santa, a exemplo de Ana, essa anciã que é narrada aqui. É interessante porque a Bíblia fala muito pouco sobre ela, né? São os fatos que são narrados a respeito dela são poucos e são muito simples, né? Mas nos trazem muita instrução. E nós vemos que Ana, ela era uma mulher de caráter irrepreensível, que depois de uma vida de apenas 7 anos de casada, ela passou os seus dias como uma viúva solitária de 84 anos. A Escritura ela fala que nós não devemos, né, impor esse tipo de coisa às mulheres viúvas. Isso é algo que vai ser uma decisão delas, né? Ana não estaria pecando se ao seu marido falecer ela se casasse novamente, constituísse família, mas ela preferiu se juntar ao noivo da sua alma, Cristo. Cristo passou a ser seu marido, né? E ela viveu dessa forma até o dia dessa narrativa. E os irmãos conseguem projetar, pelo menos tentem, né, as provações, as desolações, as tentações sofridas numa condição dessas, né? Na nossa sociedade já é difícil uma mulher
viúva, que tenha que se sustentar, que tenha que correr atrás da sua vida, né? Vai sofrer preconceito, vai passar por dificuldade, vai ser tentada muitas vezes a cair em pecado. Naquela sociedade era muito mais difícil, né? A discussão corrente na época de Paulo, quando Paulo fala que o homem e a mulher estão em igualdade diante de Deus, a discussão corrente na sociedade era saber se a mulher tinha alma. Era nesse nível, né? A mulher era colocada no mesmo nível do cachorro, era um animal que não tinha alma. E o Evangelho coloca homem e mulher no mesmo patamar diante de Deus, como irmãos, né? E essa mulher, provavelmente, isso é uma inferência nossa, ela deve ter sofrido bastante, né? Mas pela graça de Deus e pelo sustento, e vamos ver que pelos exercícios devocionais que a lei coloca, que a palavra de Deus coloca à nossa disposição, ela exercitava a sua fé, né? E ela corresponde àquela descrição feita por Paulo lá em 1 Timóteo, como sendo uma mulher verdadeiramente viúva, né? Então, muito provavelmente, a igreja a ajudou nesse período. Foi um suporte para ela, mas a sociedade, com certeza, não. Um outro aspecto da vida dela é que ela amava a casa de Deus, né? E isso nós vemos claramente em Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, né? Era um tipo de Cristo. Ele, em muitas das suas atitudes, ele tipificava aquilo que Cristo faria. E aqui nós vemos que o texto fala que ela não deixava o templo. O judeu, ele tinha algumas ordenanças de comparecer ao templo, né? Nós vamos ver isso à noite. Aqueles que moravam mais afastados, mas ela, morando ali na região, ela estava sempre no templo, né? É engraçado que nós sabemos que hoje nós não temos mais um lugar específico de adoração, né? Nós somos templo do Espírito Santo, mas o culto ordenado, a reunião solene no domingo, no dia do Senhor, é uma ordenança. E muitas vezes nós desprezamos. Nós estamos cansados, temos compromisso, tem muita coisa para fazer na segunda, eu preciso me preparar, né? A nossa própria sociedade enche o nosso domingo de entretenimento, de eventos, né? As eleições, por exemplo, são domingo, as provas de concurso, a maioria são domingo. Mostra o desprezo que a nossa sociedade tem pelo dia do Senhor, e nós somos envolvidos nisso. Mas Ana, ela amava o templo do Senhor, ela amava estar na presença do Senhor, e ela considerava esse local como o local onde o Senhor habitava de forma especial, e era um local em que todo judeu piedoso, não só aqueles que viviam nos territórios de Israel, mas aqueles que foram dispersos para terras estrangeiras, a exemplo de Daniel e dos seus amigos, eles se deleitavam em dirigir as suas orações voltados para o templo, porque eles sabiam que, como Salomão orou na dedicação do templo, e ele pediu a Deus, e Deus falou que os olhos dele estariam voltados para aquela casa de oração, e que ele ouviria a oração do seu povo quando estivesse lá no templo ou disperso, voltado para o templo. O Senhor ouviria e atenderia. Estar mais perto de Deus era o anseio do seu coração. E ela, o jeito que ela achou de estar mais perto de Deus era estar entre as paredes onde estavam o altar, onde estava o Santo dos Santos. E como eu falei, ela vivia do modo como Davi afirmou lá no Salmo 84:2: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Quantas vezes nessa semana que passou, e aí eu me incluo, nós suspiramos e ansiamos por estar aqui hoje? Quantas vezes na nossa semana nós nos lembramos de fazer o nosso culto doméstico para educar os nossos filhos
na prática da leitura, da oração, da instrução da palavra. Quantas vezes nós dirigimos a nossa semana para que hoje nós pudéssemos estar de forma desimpedida, né? Sem preocupações com o que ficou para trás, sem preocupações com o que vai vir à frente, porque aqui estaria manifesta a presença de Deus. A Ana vivia isso, né? E ela foi uma mulher que ela negava a si mesmo em ampla medida. Além de amar o templo, amar a presença do Senhor, o outro lado dessa moeda era negar a si mesma. E o texto ele nos fala que ela servia a Deus noite e dia em jejuns e orações. Práticas devocionais estabelecidas pela lei de Deus, para que nós pudéssemos e para que nós possamos abandonar o pecado. E ela crucificava constantemente a carne e a mantinha subjugada por meio da abstenção voluntária. É interessante que Jesus, quando ele vai falar do jejum, ele era uma prática bastante difundida entre os judeus, né? E os fariseus, eles criticavam os discípulos de Jesus porque eles não jejuavam. E Jesus falou: vai alguém jejuar quando o noivo estiver com ele? Não. O noivo está presente, a festa está rolando, não vai jejuar, né? E Ana, ela entendeu esse caráter, porque Cristo ainda não havia se manifestado. Ela estava constantemente lutando contra o seu pecado, lutando contra a sua carne, para subjugá-la através do jejum, né? Através das orações. E esse é um aspecto que é muito mal interpretado hoje em dia. E Jesus, quando vai falar sobre o jejum, ele não queria que os crentes jejuassem como os fariseus faziam. Desfiguravam o rosto, ficavam com cara de abatido, parece que está morrendo. Aí todo mundo falava: ó, está jejuando, ó como é que ele é santo. Não. É uma prática que nós hoje devemos usar como igreja de uma forma bastante específica, né? Os nossos documentos de fé falam sobre isso, a nossa Constituição fala sobre isso, em épocas de grande calamidade, em épocas de grande dificuldade, mas que nós podemos nos utilizar isso individualmente e ninguém precisa saber. Outra coisa é uma vida de oração. Jesus, quando vai falar da vida de oração, ele fala que nós não devemos ser como publicanos e pecadores, os fariseus e os hipócritas, que oravam nos cantos das praças, levantavam as suas mãos para que todos vissem: olha como é um homem de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. E o Senhor e o teu Deus que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então, essas práticas eram coisas que eram patentes na vida de Ana. Eram coisas que ela fazia de forma sincera, não para ser vista dos homens, mas que era uma prática de vida e que eram instrumentos e são instrumentos eficazes numa vida de santidade e abandono de pecado. Que se nós sabemos controlar o nosso corpo, os nossos apetites com relação à comida, no exemplo do jejum, e dedicarmos esse tempo à oração, nós estamos nos habilitando a lutar contra o pecado, contra os nossos desejos impuros que sobem ao nosso coração, os ataques de Satanás à nossa mente. Nós aprendemos a dominar, a ter domínio próprio sobre o nosso corpo. E Ana, ela sabia que essa prática fazia bem à sua alma, e ela não media esforços para exercê-la. E ela também era uma mulher de muita oração, servia a Deus dia e noite em orações. Ela mantinha comunicação constante com ele, o seu melhor amigo, o seu noivo. Era quem ela tinha. Ela não tinha mais ninguém. Provavelmente ela não conseguiu gerar filhos, porque para a Escritura dizer que ela era viúva, verdadeiramente viúva, ela não tinha filhos para cuidar delas, ela só tinha Cristo, ela só tinha Deus para se relacionar. E ela não se cansava de implorar pelos outros, por si mesma e principalmente pelo cumprimento da sua promessa. Isso serve de exemplo para nós.
né? Muitas vezes nós, quando vamos orar, nós só temos que pedir, né? Nós devemos agradecer pela nossa salvação, agradecer pela nossa igreja, agradecer pela nossa família, pela nossa saúde. A lista é interminável. E eu penso que o principal pedido que nós devemos fazer a Deus seja a volta de Cristo, seja o retorno do Messias. Que todos os nossos problemas que são decorrência do pecado vão desaparecer quando Ele voltar. Nós devemos lutar, pedir ao Senhor que nos livre da tentação, que nos perdoe os pecados, que nos livre de alguma doença. Mas todas as coisas pelas quais nós lutamos e pedimos forças a Deus, todas elas de uma vez vão desaparecer quando o Senhor Jesus voltar. Então, essa deveria ser uma prática constante nossa nas nossas orações. Maranata, vem Senhor Jesus. Como Ana fazia, e aguardava pacientemente e vivendo em santidade a sua vida. Exemplo para nós. Ela, além disso, ela era uma mulher que aparentemente, e pelo texto nós podemos inferir isso também, ela tinha uma boa comunhão com os demais crentes daquela época. Assim que ela viu Cristo no templo, que ela viu Jesus, ela viu o cântico de Simeão, ela viu o sacrifício sendo apresentado por seus pais, ela falava a respeito do menino. Ela não guardou a boa nova para si. Ela falou a todos os seus conhecidos em Jerusalém, com quem certamente ela tinha algum nível de relacionamento, de conhecimento, né? E aí mostra um traço de união entre ela e todos aqueles que tinham a mesma esperança. Aquelas pessoas que não esperavam o Messias como a Escritura o descrevia, mas esperavam um libertador político, alguém que viesse livrar o povo do jugo dos romanos, não deram muito crédito. E nós vemos isso no ministério de Cristo. As pessoas não o reconheciam como rei, profeta e sacerdote, não o reconheciam como o Messias, mas ela anunciava àqueles que eram servos do mesmo mestre e peregrinos que rumavam para o mesmo lugar, em direção a Canaã celestial. E ela, por toda a sua vida de abnegação, de restrições, de orações, de frequência na casa de Deus, ela recebe uma rica recompensa por essa sua vida de diligência antes dela morrer. Ela viu com os seus olhos aquele que há tanto tempo havia sido prometido e pela vinda de quem ela tinha tanto orado. Eu me lembro de Moisés. Moisés já com 120 anos de idade, depois de tudo que ele passou, né? Chega no alto do monte e vê de longe a terra prometida. Deus ele foi tão rigoroso, mas ele foi tão bondoso com Moisés que permitiu que ele visse. Todo aquele anseio, tudo aquilo pelo qual ele lutou e trabalhou a vida inteira e pelo que ele esperava, Deus permitiu que ele visse. E com Ana foi a mesma coisa. Nós temos essa esperança. Não sabemos se Cristo volta estando nós vivos fisicamente, mas sabemos que haveremos de vê-lo. E essa alegria que ela desfrutou, e que é uma alegria indizível e cheio de glória, o fato da sua fé, aquilo que ela aguardava, ter se transformado em algo concreto, deve nos animar, deve encher o nosso coração de esperança. Porque o fato mais importante que nós aguardamos, como eu já falei, é a volta do Senhor. Os nossos irmãos vão ter filho agora, é um fato, e eles vão ver, é um fato extremamente alegre, é algo que eles estão aguardando já com bastante ansiedade, né? É algo que eles estão se planejando, é algo que está tendo uma série de trabalhos que envolve, mas isso vai passar, virão outras alegrias.
A alegria que vai ser completa para o povo de Deus e aquela que nós devemos ansiar e orar e viver de modo digno para que quando ela se manifeste, nós participemos dela, é a vinda do Senhor. Tá? Era bom que as mulheres, não só as mulheres, mas também todos os crentes observassem o caráter de Ana, aprendessem com ela. A nossa época ela é bastante diferente, os tempos mudaram profundamente. Os compromissos sociais e a nossa vida no dia a dia, principalmente dos crentes, são muito diferentes da vida social daquela época. Isso aí não há que negar. Né? Nem todas as nossas irmãs, as nossas crentes de hoje em dia, são colocadas por Deus na condição de viúva. Né? Mas mesmo que nós consideremos todas essas diferenças, existe muita coisa na vida de Ana que vale a pena imitar. Quando nós lemos sobre a sua firmeza, santidade, vida de oração, autonegação, nós não podemos deixar de desejar que muitas filhas da nossa igreja se esforcem para se parecer com essa mulher santa. E não só as mulheres, todos nós, olhando o seu exemplo de santidade, de prezar pelo culto, de prezar pela presença na casa do Senhor, de colocar as ordenanças em prática na sua vida. E, em segundo lugar, nós vamos ver a descrição que Lucas vai fazer daqueles santos que viviam em Jerusalém na época do nascimento de Jesus. Eram pessoas que esperavam a redenção. A fé, como sempre, é uma marca universal no caráter dos eleitos de Deus. E é interessante quando se fala de fé, você olha para a sociedade, para todo tipo de religião, todo mundo fala de fé. Mas as pessoas não sabem definir o que é. Definem como crença, como alguma coisa em que eles esperam. A fé, ela é a certeza de coisas que se não veem. É a convicção de fatos que ainda vão se realizar. E essa certeza, ela obrigatoriamente, para ser uma fé genuína, ela tem que estar ligada à Escritura. A fé que Ana demonstrava não era uma fé sem entendimento, não era uma fé sem descrição, era uma fé que estava descrita nas promessas de Deus ao seu povo. Era algo bem sólido, era um fundamento sólido para que ela vivesse a sua vida. Porque esses homens, Simeão, Ana, eles habitavam numa cidade onde o mal imperava. E eles andavam por fé. Eles não se deixavam levar pela maré de mundanismo, formalidade e justiça própria que os cercavam. Tão interessante porque os líderes religiosos naquela época, eles eram extremamente rigorosos com a lei. Só que era um formalismo externo. O coração deles estava longe, como nós vimos na confissão de pecados. Se você olhasse sem conhecer a sociedade, você ia ver que o templo estava lá, o culto estava acontecendo, o sacrifício acontecia, nas sinagogas a lei era lida, os fariseus ensinavam, os escribas ensinavam. Olha que bonito, uma religião que vive o evangelho dentro daquilo que eles conheciam, completamente fora da realidade, completamente fora do que o padrão de Deus estabelecido. Tanto que Cristo, quando vem, ele muda tudo isso, ele mostra o entendimento correto da lei. Ele chama esses homens de raça de víboras, a nata da sociedade, a nata eclesiástica da sociedade, os homens mais preparados segundo a carne no conhecimento da lei de Deus, estavam afastados. E era nessa sociedade que eles viviam. E em comparação conosco, eles precisavam de fé para viver numa sociedade assim.
eles não estavam infectados pelas vãs esperanças carnais que eram nutridas pela maioria dos judeus, porque eles esperavam um Messias meramente político. Eles esperavam que viesse um libertador da sua condição de subjugados a um outro império. E isso para o judeu era algo terrível, porque mesmo de forma distorcida já nessa época, eles tinham a consciência de que quando uma nação dominava sobre eles, uma nação dominava sobre outra, o Deus ou os deuses daquela nação dominavam os deuses da nação que foi subjugada. E não entrava na cabeça deles que o povo do Deus verdadeiro, que tirou o povo do Egito, que mostrou as suas maravilhas, que era um Deus que fez portentos e milagres por toda a história, agora deixasse o seu povo subjugado a Roma. Então eles esperavam que o Messias, eles distorceram tanto o entendimento da Escritura, que eles achavam que o Messias que viria seria um libertador político. Vai mudar a nossa situação, vamos voltar a ser uma grande nação, independente de qualquer domínio, longe de qualquer domínio, distorcendo o que foi falado pelos patriarcas, pelos profetas. E essas pessoas criam que esse Redentor traria santidade, traria retidão de vida, e a vitória maior que ele traria não seria contra o Império Romano ou contra os outros dominadores, mas seria uma vitória sobre o pecado e sobre o diabo. E era por um Redentor assim que essas pessoas santas e piedosas esperavam pacientemente. E por essa vitória eles ansiavam com todas as suas forças. O que nós esperamos do nosso Cristo? O que nós esperamos de Deus hoje? Muita gente espera vida próspera, saúde, paz nos relacionamentos, quando na realidade nós deveríamos esperar isso que eles esperavam: o estabelecimento do reino de Deus. E até esse dia chegar, viver em santidade de vida, viver uma vida piedosa para a glória e para a honra de Deus. Nós devemos aprender com essas pessoas que eles, com muito pequena ajuda, eles não tinham muito para onde recorrer, e muitos desencorajamentos, eles viveram uma vida de fé. E muitas vezes a gente olha a narrativa dos homens e mulheres que viveram antes de nós na Escritura, e eu muitas vezes me envergonho de olhar, por exemplo, em Hebreus, a galeria da fé, aquilo que os homens fizeram com o pouco conhecimento que eles tinham do Evangelho, porque o Evangelho ele vai sendo revelado de forma crescente. Então nós não podemos cometer o erro de muitas vezes olhar o comportamento de algum irmão nosso no passado, lá na revelação do Velho Testamento, e falar: eu jamais agiria assim, porque hoje nós temos a revelação completa, nós temos o Evangelho completo nas nossas mãos, nós conseguimos ver a vontade revelada de Deus desde o Gênesis e culminando até o Apocalipse. Nós conseguimos ver isso hoje. Mas aqueles homens, mesmo sem ter o Evangelho completamente revelado, mesmo sem ter o Cristo manifesto em carne, eles viviam por fé, eles olhavam para frente, eles ansiavam pela vida e viviam pela vinda de Cristo e viviam a sua vida nessa expectativa. É como você vai fazer uma grande viagem. Você vai viajar daqui a um mês. Você precisa tirar passaporte, você precisa tirar visto, você precisa comprar passagem, você precisa reservar hotel, se precisar você vai alugar carro, você vai comprar roupa que seja compatível com o lugar que você vai se preparar para aquilo. Ninguém vai fazer uma grande viagem de um mês, 2 meses fora e 2 dias antes da viagem vou ter que tirar passaporte. Não vai viajar, não vai. O dia da viagem vai chegar e você não vai conseguir embarcar. A nossa vida,
ela deve ser na expectativa da volta de Cristo. Cristo vai voltar, ponto. Como que eu vou viver a minha vida até lá? Eu vou me preparar. É lógico que essa preparação ela vai ser estimulada e auxiliada pelo Espírito de Cristo. A nossa diligência associada à ação de Deus na nossa vida. Uma coisa sem a outra não vale de nada diante de Deus. Mas o nosso caminho em crescimento de vida de santidade, abandono de pecados, comunhão com os irmãos, valorização do dia do Senhor, todas essas coisas nos devem acompanhar como preparação para aquele dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Segunda vinda de Cristo ainda vai ocorrer, é uma certeza que nós temos. A Escritura ela nos fala isso, nós cremos, é uma certeza para nós, é uma convicção grande, e a redenção completa dessa terra de pecado, a destruição final de Satanás e da maldição do pecado ainda vai acontecer. E nós devemos deixar bem claro, pela nossa vida e pela nossa conduta, não somente pelas nossas palavras, porque o nosso evangelho ele não é um evangelho de apenas palavras, mas é um evangelho de vida. E a nossa vida ela deve demonstrar que nós estamos aguardando ansiosamente essa segunda vinda de Cristo. O cristianismo mais exemplar, também nos nossos dias, consiste não somente numa vida de santidade e abandono de pecado, mas principalmente em aguardar a redenção final e amar a vida do Senhor, a vinda do Senhor. Se nós não vivemos nessa expectativa, muitas vezes a gente recebe um parente de uma terra distante, de um estado distante, é sempre uma expectativa, né? A gente prepara, arruma, não sei o que, quando chega aquela alegria, muitas vezes. A mesma coisa com a vinda do Senhor. Nós devemos amar e viver nessa expectativa. E por fim, nós vemos aqui uma prova clara de que o Senhor Jesus, ele foi verdadeiramente homem e Deus. O final do texto fala que José e Maria voltaram para a sua cidade de Nazaré, onde eles moravam, e crescia o menino e se fortalecia. E é interessante que existe muita coisa misteriosa na pessoa do Senhor Jesus. E é uma coisa que nós vemos isso claramente demonstrado na Escritura, mas nós somos muito limitados para entender. Não entra na nossa cabeça. Como o mesmo ser podia, ao mesmo tempo, ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem. É uma questão que ultrapassa a nossa compreensão. Como e até onde e em que proporção ele exerceu aquela sabedoria divina que necessariamente possuía em seus primeiros anos de vida, nós não temos como explicar. É algo profundo demais, nós não conseguimos alcançá-lo. E é interessante porque a Escritura, ela, naquilo em que nós não temos revelado na Escritura, se nós formos tentar investigar ou criar especulações, nós vamos pecar. É interessante que o homem gosta de fazer isso, né? E faz isso frequentemente. E até um tempo atrás você tinha, falando de filmes, de cinema, você tinha alguns filmes que mostram o personagem novo e já ele na idade adulta. Aí você tem uma série de filmes, e aí como a criatividade acaba, esgota o assunto, eles pegam, não, agora vamos fazer um filme quando ele era adolescente. A história não falava isso, então eles inventam uma história quando ele era mais jovem até chegar naquela idade. Então o cinema ele supre essa necessidade que o ser humano tem de conhecer toda a história nos mínimos detalhes, né, dos seus personagens, mas não é o caso da Escritura. Então, nós vemos essa narrativa aqui no templo, nós vemos que ele crescia, né, e ele
passou por todas as fases. E nós só vamos ver um evento, desde que Cristo nasceu e foi apresentado no templo, e vemos aqui Ana e Simeão. Só vai ter um evento que é o que vamos falar à noite, e depois Cristo iniciando o seu ministério. Não nos é revelado, tá? Mas nós devemos nos apegar a um fator com firmeza, de saber que o Senhor Jesus, ele participou de tudo o que pertence à nossa natureza humana, exceto o pecado. Ele, como homem, ele foi uma criança, ele cresceu, ele se desenvolveu, deixando de ser um bebê para tornar-se um menino. Cresceu ano a ano em força física e sabedoria, até atingir a idade adulta. Experimentou todas as fases que uma criança, um adolescente e um jovem. E ele participou, no sentido mais completo possível, menos o pecado, de todos os estágios que passa o corpo humano. Sua fragilidade ao nascer, os primeiros passos, a aprendizagem da fala, o crescimento normal, até chegar à maturidade. E isso para nós é suficiente. Querer ir além é inútil, não é? O desejo de especular o que não foi revelado nos leva a pecar, a cair em heresias, a trazer ensinamentos que não são relevantes para a nossa salvação. A própria Escritura afirma isso, que tudo aquilo que Deus quis revelar para a nossa salvação e para uma vida de santidade está revelado na Escritura. E uma preciosa lição prática nos é ressaltada por essa verdade, de que Jesus ele passou, como nós falamos hoje já, por todas as fases e desenvolvimento da vida de uma pessoa. E isso não pode ser desprezado. O Senhor ele pode compreender perfeitamente o ser humano em cada estágio da sua existência, do berço até a sepultura. Ele tem experiência, e aqui é interessante o fato dele poder se compadecer de nós, dele ser um sumo sacerdote que se compadece, né? Ele tem experiência do que é o temperamento de uma criança, de um bebê, de um menino, de um jovem. Ele já foi um deles, ele já ocupou essa posição, ele conhece o que se passa no coração. E não só porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, não só porque ele é o Criador. Quem gosta de trabalhos manuais, que cria coisas, que faz coisas, você quando olha aquele objeto que você criou, você sabe, ó, aqui tem isso aqui, ali tem aquele outro, esse mecanismo funciona assim, porque foi você que fez. Muito mais Deus conosco. Mas ele não tem só esse entendimento como Criador. Ele se colocou na nossa posição. Ele conhece o que passa no coração, não só por olhar de fora, mas por ter experimentado aquilo. Nós não devemos nos esquecer dessa verdade quando falarmos aos jovens a respeito da sua alma. Nós devemos falar a eles que lá no céu tem alguém sentado à direita de Deus Pai, que é a pessoa mais indicada para ser o amigo deles, desde a idade do Daniel até a nossa idade na maturidade, né? Aquele que morreu na cruz, ele um dia foi um bebezinho de colo, ele foi um menino, ele foi um adolescente, e ele tem um interesse especial, já não só pelos adultos, aqueles que já têm a maturidade, já têm a sua consciência plena, né, para aceitar o reino de Deus através da ação do Espírito Santo, mas para todos os meninos e meninas, adolescentes, jovens e adultos. É interessante quando você vai dar um conselho, vai ajudar alguém, e você bate no ombro da pessoa e fala assim: meu irmão, eu sei pelo que você está passando. É um conforto você
está passando por uma dificuldade, você não vê saída, você não vê horizonte, e alguém chega para você, cara, calma, fica firme no Senhor, porque isso vai passar. Eu já passei por isso, demorou, né? Mas graças a Deus hoje eu estou aqui, o Senhor me sustentou. Cristo, Ele faz isso conosco. Seja em que idade você está sendo tentado, que você está lutando contra o pecado, que você está sendo assediado pelo mundo, que você está passando por alguma dificuldade, lembre-se, o Senhor Jesus, Ele passou por isso. E Ele lutou e venceu, sem pecado. E Ele nos habilita, Ele nos dá condições de vivermos a nossa vida como Ele viveu. Não vamos perfeitamente atingir isso, mas devemos caminhar nesse caminho. Porque se nós almejamos, como Ana almejava, o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, nós temos que nos preparar para Ele. E o caminho que nós vamos percorrer é o caminho da santidade, é o caminho de uma vida de oração, é um caminho de uma vida em que nós vamos subjugar as nossas vontades, levando cativo todo pensamento à palavra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos pegar nesses poucos exemplos da vida de Ana, possamos pegar exemplos para a nossa vida, de aguardar a volta do Senhor e, enquanto aguardamos, viver uma vida digna do Evangelho e da graça de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor.